A paz dos Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 14, que está trazendo o título Missões e a Volta do Senhor Jesus. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023. Nesse trimestre estamos estudando o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós já temos passado por 13 lições e estamos já na última lição para fecharmos aqui o quarto trimestre. E na lição de número 1, trazendo a introdução nesse quarto trimestre, estudamos a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Na lição de número 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Na lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Na lição de número 4, missões transculturais no Novo Testamento. Na lição de número 5, estudamos uma perspectiva pentecostal de missões. Na lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Na lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Na lição de número 8, estudamos missionários fazedores de tendas. Na lição de número 9, a igreja e o sustento missionário. Na lição de número 10, o desafio da janela 10x40. Na lição de número 11, missões e a igreja perseguida. Na lição de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. E na lição de número 13, que foi a última lição que nós estudamos, trouxe o título O Propósito de Missões. E agora, para fechar o quarto trimestre, na lição de número 14, sendo a última lição desse quarto trimestre, que estaremos estudando no dia 31 de dezembro de 2023, está trazendo o título Missões e a Volta do Senhor Jesus. O textuário nos diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Verdade prática. A grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 24, versículo 3 a 14. Que nos diz: E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Os hinos sugeridos para essa lição são os hinos de número 469, 552 e 570 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça alguns desses louvores, é só você pesquisar no YouTube ou no YouTube Music por hinos sugeridos, lição de número 14,
Missões e a Volta do Senhor Jesus, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o seu elevo espiritual. Só você pesquisar no canal Levi Modesto da Silva Oliveira, que já está disponível lá. Comentário, introdução. Nesta oportunidade, encerraremos esse trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, a volta de Jesus. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento e, consequentemente, para as igrejas de tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. Palavra-chave para essa lição é retorno. No primeiro tópico vai trazer o título Alcançando o Mundo até que Cristo volte. No primeiro subtópico, e este Evangelho do Reino será pregado. No segundo subtópico, a urgência da tarefa. No segundo tópico traz o título A Volta de Jesus atrelada à obra missionária. No primeiro subtópico, a relação da volta de Jesus e missões. No segundo subtópico, o chamado para a igreja. E vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 14, que está trazendo o tema Missões e a Volta do Senhor Jesus, nos diz: no primeiro tópico, alcançando o mundo até que Cristo volte. A volta de Cristo tem sido a tônica de nossos dias. Nenhuma notícia são tão suave aos nossos ouvidos e toca tão fundo nossos sentimentos como esta. Eis que venho sem demora. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Algo glorioso da parte de Deus está para acontecer. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua noiva. Mas a palavra de Deus afirma que a sua vinda será precedida por um grande derramamento do Espírito Santo. Não sabemos o dia e a hora em que nos encontraremos face a face com o Senhor. Por isso, precisamos estar atentos. Jesus afirma claramente que a sua vinda para buscar os salvos antes da grande tribulação será uma ocasião inesperada. Ele não somente declara que eles não sabem a hora da sua volta, Mateus 24, 42, como também afirmou que nem ele mesmo sabia da data do fim, Marcos capítulo 13, versículo 32. Jesus fez essa afirmação para afirmar a sua humanidade. Quando ele tornou-se homem, voluntariamente desistiu do uso ilimitado dos seus atributos divinos. No caso em questão, a onisciência. A ênfase desse versículo não recai sobre a falta de conhecimento de Jesus, mas sobre o fato de que ninguém recebeu tal informação. Esse é um segredo do Pai, a ser revelado quando for a sua vontade. Não é possível predizer pelas Escrituras ou pela ciência o dia exato da volta de Jesus. Ele deixou um ensino à humanidade para preparar-se, e para isso não é necessário calcular a data. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse.
Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Marcos capítulo 13, versículo 32 a 37. Primeiro subtópico. E este evangelho do reino será pregado. O capítulo de número 13 de Marcos é denominado Pequeno Apocalipse e é ampliado em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e no livro de Apocalipse. O propósito desse capítulo não é especulativo, mas prático. Não tem a finalidade de permitir-se ou permitir-nos prever o futuro, mas sim de levar-nos a interpretar o presente, não para satisfazermos a curiosidade, mas para libertar-nos da perplexidade. Dentre as muitas promessas feitas por Jesus, destaca-se a do arrebatamento da igreja. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João capítulo 14, versículo 3. A volta de Jesus será um evento de duas etapas distintas. Na primeira fase, Jesus virá secretamente arrebatar a igreja. Não pisará na terra, vindo até as nuvens. Somente os salvos irão vê-lo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 17. O rapto da igreja, do latim rapere, que significa transportar de um lugar para outro, equivale ao grego apazo, usado em João capítulo 10, versículo 28 e 29, e Atos capítulo 10, versículo 28 e 29, e capítulo 8, versículo 39. Consiste dos santos ressuscitados e dos vivos transformados, todos transladados para o céu por Jesus. Da segunda fase, Jesus voltará com a sua igreja glorificada, rodeado de glória e poder, descendo sobre o Monte das Oliveiras. Virá publicamente, pois todo mundo irá vê-lo. Apocalipse capítulo 19. De acordo com René Pache, existem 1.527 referências à segunda vinda de Cristo no Antigo Testamento e 319 no Novo Testamento, num total de 1.846. Em cada 25 versículos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se ao assunto cerca de 50 vezes. A segunda vinda de Cristo é mencionada 8 vezes mais que a primeira. Segundo subtópico, urgência da tarefa. A urgência da pregação do Evangelho está imposta à igreja e aos seus membros, que precisam dar frutos com os talentos que lhes foram concedidos antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 25, versículos 19 a 30. Da colheita que precisa ser realizada antes que termine o tempo certo da ceifa. João capítulo 4, versículo 35. Dos obreiros que precisam concluir a obra, mesmo sendo poucos. Mateus capítulo 9, versículo 37. E da noiva que tem que se ataviar e está pronta para as bodas com o noivo. Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 9. A grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. A obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário concede à igreja uma grande esperança, a do arrebatamento. Entre a mensagem da Bíblia Sagrada e a consumação de nossa esperança está a chave da salvação do mundo. Missões. Com a leitura acurada e sem preconceitos no livro de Apocalipse, não é difícil entender que se complementa nele todo o propósito de Deus, iniciado no livro de Gênesis, para redimir a humanidade.
O livro de Apocalipse relata sobre a visão que João teve de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Cristo, que algum dia estará reunida diante do trono de nosso Senhor Jesus Cristo. O ponto principal em que se fundamenta a obra de missões no Apocalipse encontra-se no capítulo de número 5, dos versículos 9 a 14, onde aparece claramente a expressão homens de toda a tribo, e língua, e povos e nações. Versículo 9. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, onde também aparece a palavra toda, implica dizer que o Apocalipse reitera o princípio da universalidade do Evangelho, que deve ser pregado a todos os povos e resultar na conversão de milhões de pessoas oriundas de todas as raças. Essa ideia de universalidade, globalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho responsabiliza-nos como parte integrante do grandioso projeto de Deus, a saber, a obra missionária. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Diante dessa assertiva, impõe-se à igreja como dever básico e, a partir da sua base local, a obrigação de proclamar o Evangelho a todos os povos. Os textos de Apocalipse capítulo 5, versículo 13, estabelece outra base em que se assenta a obra missionária. O trabalho de cada um não será em vão. Segundo subtópico, ponto 1. Recompensas. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O tribunal de Cristo é um evento que acontecerá após o arrebatamento da igreja. O termo tribunal, palavra grega bema ou bematos, refere-se a uma plataforma elevada de julgamentos e recompensa. Esse termo é usado 10 vezes no Novo Testamento. Esse julgamento é exclusivo para os salvos, para o recebimento de galardão e recompensa. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 a 15. Não se trata de julgar se as pessoas estão salvas ou perdidas, uma vez que a questão da salvação já foi resolvida em vida. A obra do crente feita por motivos indignos são comparadas a feno, palha e madeira, substâncias de fácil combustão. As obras realizadas no amor de Deus e pelo amor às almas são como o ouro, prata e pedras preciosas, que resistem à prova de fogo. A Bíblia Sagrada menciona as coroas que estão reservadas para o povo de Deus. Primeiro, coroa da vida. Tiago capítulo 1, versículo 12 e Apocalipse capítulo 2, versículo 10. É a coroa especial do mártir ou aquele que estiver tão consagrado ao Senhor, que alegremente daria sua vida na causa de Cristo. A palavra testemunha em Atos capítulo 1, versículo 8, no original grego, é mártir. Fato que ensina que a verdadeira testemunha de Jesus é quem está pronto a ser morto pelo nome de Cristo. Segundo, coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 a 4. Essa coroa está reservada para os servos fiéis que trabalharam não por amor ao lucro, nem para exercer domínio, mas trabalharam de boa vontade, pelo amor a Deus e às almas. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19 e 20. Daniel capítulo 12, versículo 3. Provérbios capítulo 11, versículo 30. As próprias almas que ganhamos para Cristo são como coroa. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Terceiro, coroa da justiça. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Quarto, coroa incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 a 27. Essa coroa está reservada aos que venceram a carne, não vivendo segundo as cobiças da carne, mas sim vivendo no Espírito.
Gálatas capítulo 6, versículo 8. Segundo tópico, ponto 2. Alcançando o mundo até a volta de Jesus. Em meio a tantas transformações, a igreja encontra-se diante de um grande desafio. Como alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho antes da volta de Cristo? E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne foi um grande congresso mundial de evangélicos que ocorreu em 1974 em Lausanne, na Suíça, com presença de mais de 150 nações. Introdução. Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, procedentes de mais de 150 nações, participantes do Congresso Internacional de Evangelização Mundial em Lausanne, louvamos a Deus por sua grande salvação e regozijamos-nos com a comunhão que, por sua graça, ou por graça dele mesmo, podemos ter com ele e uns com os outros. Estamos profundamente tocados pelo que Deus vem fazendo em nossos dias, movido ao arrependimento por nossos fracassos e desafios pela tarefa inacabada da evangelização. Acreditamos que o Evangelho são as boas novas de Deus para todo o mundo, e por sua graça, decidimos-nos a obedecer o mandamento de Cristo, de proclamá-lo a toda a humanidade e fazer discípulos de todas as nações. Desejamos, portanto, reafirmar a nossa fé e a nossa resolução e tornar público o nosso pacto. Nono ponto. Urgência da tarefa evangelística. Mais de 2 bilhões e 700 milhões de pessoas, ou seja, mais de 2/3 da humanidade, ainda estão por serem evangelizadas. Causa-nos vergonha ver tanta gente esquecida. Continua sendo uma reprimenda para nós e para toda a igreja. Existe agora, entretanto, em muitas partes do mundo, uma receptividade sem precedentes ao Senhor Jesus Cristo. Estamos convencidos de que esta é a ocasião para que as igrejas e as instituições eclesiásticas orem com seriedade pela salvação dos não alcançados e se lancem em novos esforços para realizar a evangelização mundial. A redução de missionários estrangeiros e de dinheiros num país evangelizado algumas vezes talvez seja necessária para facilitar o crescimento da Igreja Nacional em autonomia e para liberar recurso para áreas ainda não evangelizadas. Deve haver um fluxo cada vez mais livre de missionários entre os 6 continentes num espírito de abnegação e prontidão em servir. O alvo deve ser o de conseguir, por todos os meios possíveis e no menor espaço de tempo, que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir, de compreender e de receber as boas novas. Não podemos esperar atingir esse alvo sem sacrifício. Todos nós estamos chocados com a pobreza de milhões de pessoas e conturbados pelas injustiças que a provocam. Aqueles dentre nós que vivem em meio à opulência aceitam como obrigação sua desenvolver um estilo de vida simples a fim de contribuir mais generosamente tanto para aliviar os necessitados como para a evangelização deles. João, capítulo 9, versículo 4, Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38, Romanos, capítulo 9, versículo de 1 a 3, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 a 23, Marcos, capítulo 16, versículo 15, Isaías, capítulo 58, versículo 6 e 7, Tiago, capítulo 1, versículo 27, capítulo 2, versículo de 1 a 9, Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46,
Atos capítulo 44 e 45 e capítulo 4, versículo 34 e 35. Odiernamente, estamos vivendo o grande avanço da ciência e na tecnologia, nesse tempo denominado pós-modernidade, o que possibilita à igreja a capacidade de alcançar a raça humana inteira com o Evangelho de Cristo. O alerta gravado pelo apóstolo João aplica-se à igreja de hoje, em Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 3. O Senhor Jesus Cristo ainda continua chamando a sua igreja. Esse alerta final precisa ser proclamado até a volta de Jesus. Nessa última hora da igreja nesse mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal. Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20. Para que mais almas salvas estejam preparadas para ouvir a voz de Cristo quando o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Segundo subtópico, ponto 3. Pregar o evangelho, responsabilidade de todo cristão. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, aprovada pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, organizada pela Comissão de Teólogos e presidida pelo pastor Ezequias Soares da Silva, trata sobre a igreja no capítulo 11. Transcrevemos a parte do tópico 6, que fala sobre a missão da igreja. Entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Isso é feito por meio da adoração, da evangelização, da edificação de seus membros e do trabalho social. A igreja foi eleita para a adoração e louvor da glória de Deus, recebendo também a missão de proclamar o evangelho da salvação ao mundo todo, anunciando que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e que em breve voltará. O evangelho é proclamado a homens e mulheres, sem fazer distinção de raça, língua ou classe social, pois o campo é o mundo. Mateus capítulo 13, versículo 18. Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Portanto, entendemos que é responsabilidade da igreja a obra missionária. Estamos levando o evangelho do reino a todo mundo? Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. A urgência da pregação do evangelho em todo o mundo reside no fato de que o Senhor não retornará até que esse objetivo seja cumprido. Mateus capítulo 24, versículo 14. À luz da grande urgência da pregação do evangelho, o que você tem feito em prol do reino de Deus? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 e Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Há obreiros suficientes do evangelho em nosso meio para cumprir a grande comissão? Porque sempre há tão poucos. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os
adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ele dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2. Jesus admoesta a todos os crentes a estarem sempre conscientes de que os perdidos têm uma alma eterna, de valor incalculável, e que terão de passar a eternidade no céu ou no inferno, e que muitos poderão ser salvos se alguém tão somente lhes anunciar o Evangelho. Será que os jovens crentes enxergam a grande urgência desse trabalho? João capítulo 4, versículo 35. Estamos prontos a dar a vida por esta tão grande obra? Atos capítulo 20, versículo 24. Se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte dos líderes da igreja, se ninguém se dispuser a ir como missionário, se o mundo não receber o evangelho nessa dispensação da graça, o Senhor Jesus Cristo voltará, levará os que fizeram a sua vontade, mas deixará os negligentes e desobedientes à sua ordem. Mateus capítulo 24, versículo 45 a 51, capítulo 25, 14 a 20. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo está ciente dessa responsabilidade ao dizer: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Paulo foi comissionado dessa maneira no momento da sua conversão, em Atos capítulo 9, versículos 6, 15 e capítulo 22, versículo 21. Se não pregar, sofrerá grandes aflições. Não explica a natureza da aflição, mas é suficiente perceber que o fracasso em pregar o evangelho seria calamitoso para ele. O apóstolo afirma no versículo 17 que, se ele prega o evangelho porque quer, ele tem a sua recompensa. Se ele prega porque tem de pregar, ele simplesmente cumpre o seu papel de despenseiro do evangelho. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. A expressão ai de mim, se não pregar o evangelho, tem dois sentidos claros: a obrigação e a punição. Quando Paulo escreve ai de mim, se não pregar, o sentido primeiro é o da obrigação em pregar. Escreve ele: pois sobre mim pesa esta obrigação. Pregar o evangelho é, antes de tudo, um ato de obediência a Deus. Oremos fervorosamente pela obra missionária a fim de arrebatarmos almas para Cristo antes da sua volta. Judas, versículo 22 e 23. Como responder positivamente diante dos desafios que se colocam diante de nossa responsabilidade de pregar o evangelho até o arrebatamento da igreja? O segredo encontra-se em Zacarias capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Embora essa mensagem tenha sido entregue a Zorobabel, é aplicável a todos os crentes. Zorobabel, governador de Judá, foi quem reconstruiu o templo de Jerusalém quando os israelitas voltaram do exílio. A construção enfrentou várias dificuldades, mas Zorobabel não desistiu. Deus enviou os profetas Zacarias e Ageu no templo do rei Dário para encorajá-lo. Ageu repreendeu os israelitas por terem esquecido a obra do templo e animou-os a voltar ao trabalho. Ageu capítulo 1, versículo 2 a 4. Zacarias encorajou Zorobabel, profetizando que ele veria o templo reconstruído. Zacarias capítulo 4, versículo 9 e 10. Por causa dos profetas, Zorobabel decidiu continuar o trabalho e conseguiu completar a construção do templo.
Nem o poderio militar, nem o político, nem as forças humanas poderão efetivar a obra de Deus. Só conseguiremos fazer a sua obra se formos capacitados pelo Espírito Santo. Juízes capítulo 6, versículo 34, Isaías capítulo 31, versículo 3. Jesus iniciou o seu ministério no poder do Espírito. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 18. E a igreja foi revestida pelo poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes para cumprir a grande comissão. Atos capítulo 1, versículo 8 e capítulo 2, versículo 4. Deus espera que sejamos cheios do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo e na força do Espírito Santo. Fomos levantados por Deus para servirmos nossa geração. Que o Senhor unja cada um de nós com o seu Espírito. O poder que recebemos do Espírito Santo tem como finalidade capacitar-nos para sermos testemunhas em todo o mundo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. A palavra poder é dinamos, de onde vem a palavra dinamite. Não cremos que Deus iria conceder à sua igreja um poder tão grande se fosse apenas para essa igreja ficar no templo orando, cantando, ouvindo sermões e etc. O poder do Espírito Santo foi outorgado à igreja com uma finalidade bem específica. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Segundo tópico, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Primeiro subtópico, a relação da volta de Jesus e missões. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária. O fim virá somente depois que todas as nações ouvirem o evangelho da verdade, isto é, quando a igreja houver completado a sua missão evangelizadora de âmbito mundial. Muitos intérpretes da Bíblia creem que o fim, nesse versículo, refere-se à ocasião em que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os fiéis da igreja de Cristo serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Jesus fala aos discípulos como se o que ele estivesse predizendo fosse ocorrer naquela mesma geração. Essa, portanto, era a expectativa da igreja do Novo Testamento e deve ser também a esperança de todos os que creem em Jesus Cristo em todos os tempos. Devemos esperar que o Senhor volte em nossa geração. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. O crente deve ter em mente, em todo o tempo, iminência da vinda de Cristo e, ao mesmo tempo, difundir o Evangelho. Os cristãos deverão estar sempre trabalhando pela salvação eterna das almas de homens e mulheres, com toda a paixão e capacidade e persuasão de que, suponham, devemos também trabalhar intensamente em prol da salvação da sociedade, livrando-a do holocausto em massa, ainda que isso nos pareça uma causa sem esperança. Vejamos o que nos diz o Senhor Jesus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 24 a 26. Como nosso Pai no céu não quer que ninguém pereça. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9. Todos os cristãos devem estar ansiosos para atender a esse chamado e ter uma paixão por ganhar almas.
O fruto justo é árvore de vida, e o que ganha a alma sábio é. Provérbios capítulo 11, versículo 30. A expressão árvore de vida significa que o homem justo não somente escolhe o caminho da vida, como também exerce uma influência geradora de vida sobre outros. O que ganha almas é literalmente um que toma ou adquire almas. O significado é o de capturar outros com ideias ou influência. Jesus disse aos discípulos para que fossem pescadores de homens, em Lucas capítulo 5, versículo 10. O evangelho do reino é o evangelho pregado no poder e na justiça do Espírito Santo e acompanhado dos sinais principais do evangelho. Somente Deus saberá quando isso será realizado segundo o seu propósito. O dever do crente é ser fiel e alcançar todo mundo até que o Senhor volte para levar a sua igreja ao céu. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, João capítulo 14, versículo 3 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. É oportuna e bastante apropriada a transcrição do comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal de Mateus capítulo 28, 19, que diz: a igreja deve ir a todo mundo e pregar o evangelho a todos, de conformidade com a revelação do Novo Testamento, da parte de Cristo e dos apóstolos. Efésios capítulo 2, versículo 20. Essa tarefa inclui a responsabilidade primordial de enviar missionários a todas as nações. O ide, ensinai, batizando. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 4. O evangelho pregado centraliza-se no arrependimento e na remissão, perdão dos pecados. Lucas capítulo 24, versículo 47. Na promessa do recebimento do dom do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 38, e na exortação de separar-nos desta geração perversa, em Atos capítulo 2, versículo 40, ao mesmo tempo em que esperamos a volta de Jesus do céu, Atos capítulo 3, versículo 19 e 20, e 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. O propósito da grande comissão é fazer discípulos que observarão os mandamentos de Cristo. Este é o único imperativo direto do texto original desse versículo. A intenção de Cristo não é que o evangelismo e o testemunho missionário resultem apenas em decisões de conversões. As energias espirituais não devem ser concentradas meramente em aumentar o número de membros da igreja, mas sim em fazer discípulos que se separam do mundo, que observam os mandamentos de Cristo e que o seguem de todo o coração, mente e vontade. João capítulo 8, versículo 31. Note-se ainda que Cristo nos ordena a concentrar nossos esforços para alcançar os perdidos e não em cristianizar a sociedade ou assumir o controle do mundo. Aquele que crê em Cristo deve abandonar o presente sistema mundano e separar-se da sua imoralidade. Romanos capítulo 13, versículo 12 e 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. E ao mesmo tempo expor a sua malignidade. Efésios capítulo 5, versículo 11. Os que creem em Cristo e no Evangelho devem ser batizados em água. Esse ato representa o compromisso que assumiram de renunciar à imoralidade, ao mundo e à sua própria natureza pecaminosa, e de se consagrar sem reservas a Cristo e aos propósitos do seu reino. Atos capítulo 22, versículo 16. Cristo estará com seus seguidores obedientes através da presença e do poder do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 23, capítulo 18, versículo 20. Devemos ir a todas as nações e testemunhar somente depois que do alto sejam revestidos de poder.
Lucas capítulo 24, versículo 49 e Atos capítulo 1, versículo 8. Micônio, amigo de Martinho Lutero, certa noite sonhou e no seu sonho viu um ceifeiro que se agitava, tentando sozinho colher uma vasta seara. Ele olhou do outro lado do monte e viu um só pastor esforçando-se para sozinho recolher no aprisco um grande rebanho. Com grande esforço recolheu o ceifeiro e o pastor, como sendo o mesmo, tratava-se do íntimo amigo Martinho Lutero. Então disse Micônio: até aqui só orei. De hoje em diante descerei a colina e ajudarei o meu amigo. Segundo subtópico: o chamado para a igreja. As nações para Jesus. Esse deve ser o nosso sonho. Esse deve ser o nosso desafio. E esse deve ser o nosso alvo. Nossas orações devem abranger os povos do mundo inteiro. Nosso dinheiro deve estar apoiando missionários nos confins da terra. Nossa vida deve estar sendo gasta nesse propósito. Nossos filhos devem estar sendo treinados com a visão missionária e colocados à disposição do Senhor para os seus propósitos. Preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nesses últimos tempos. A igreja tem entendido corretamente e a preeminência de serem testemunhas, tanto como Atos capítulo 1, versículo 8, ao mesmo tempo, tanto locais como mundiais, necessitando de orar mais intensamente e de recursos humanos e financeiros para que possam alcançar os perdidos. Quanto mais confiantes no arrebatamento, mais objetiva e esperançosa será a nossa vida cristã. E, por consequente, mais dinâmico e eficaz será o trabalho missionário da igreja. A mensagem bíblica do Evangelho tem de estar fundamentada na proclamação da morte, da ressurreição e da esperança do arrebatamento da igreja. A obra missionária começou com as palavras de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, e continuará até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Voltando para a lição, a conclusão nos diz: preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil. Nesses últimos tempos, quanto à prática missionária, e o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em orações, em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo. E por isso, essa obra é urgente. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, lição de número 14, que trouxe o título Missões e a Volta do Senhor Jesus. E na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para poder iniciar o primeiro trimestre de 2024, onde estaremos estudando o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. E trazendo a introdução nesse primeiro trimestre de 2024, estaremos estudando o tema A Origem da Igreja. E
As lições posteriores serão estas. Na lição de número 2, imagens bíblicas da igreja. Na lição de número 3, a natureza da igreja. Na lição de número 4, a igreja e o reino de Deus. Na lição de número 5, a missão da igreja de Cristo. Na lição de número 6, igreja, organismo e organização. Na lição de número 7, o ministério da igreja. Na lição de número 8, a disciplina na igreja. Na lição de número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Na lição de número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Na lição de número 11, o culto da igreja cristã. Na lição de número 12, o papel da pregação no culto. E fechando o primeiro trimestre com a lição de número 13, o poder de Deus na missão da igreja. Então, meus queridos, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.